Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Em nosso encontro de hoje, você vai ler comigo um texto de Clarice Lispector chamado Os Desastres de Sofia. E vamos falar um pouquinho sobre interpretação textual. Para isso, basta você acompanhar a aula e responder as perguntas comigo. Mas, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixe o seu comentário, suas dúvidas, é muito importante para podermos engajar esse canal. Eu espero você ali em nossa aula e vamos para o nosso vídeo. Até mais, pessoal! Hoje, nós vamos bater um papo sobre análise de texto. É muito importante sabermos interpretar as falas dos nossos autores, dos autores internacionais, para podermos compreender a visão de mundo. A literatura nos salva, ela cria um efeito psicológico na alma, no espírito humano, que ninguém supera. Várias pessoas se curaram de depressões, de doenças, via literatura, porque a palavra falada, ela toca, ela entra na alma e ela te cura. Que beleza! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu trouxe um texto de Clarice Lispector, Os Desastres de Sofia. Mas antes disso eu gostaria de dizer sobre o que seria um texto. Nós sabemos que a palavra texto vem do latim textus, que é derivado lá do verbo texere, que significa, literalmente, fazer o tecido, trançar. Perceba que interessante isso, não é? A origem da palavra texto, que seria a tessitura, aquela formação, as tranças que vão se ligando. E reconhecer nossa palavra, texto, como membro da família etimológica, ela nos leva a refletir sobre o quanto, tal qual um tecido, o texto se forma por meio de diversas interrelações. Fios soltos não formam tecido, isso mesmo, são falas. Assim como as palavras soltas também não formam texto. Nós aqui começamos a compreender que para escrevermos bem um texto precisamos conectá-lo. E é aqui o nosso bate-papo de hoje. Vai ser um pouquinho sobre essa situação, as conexões que existem dentro desse texto, o que a pessoa quer nos dizer com isso. Mas para começarmos também uma outra parte, eu gostaria de te dizer um pouquinho sobre contexto interno, isso mesmo, contexto interno. As partes internas do texto, o significado que se estabelece dentro do próprio texto. E o que ocorre ali. Por isso é que nós chamamos isso do contexto interno. Embora as palavras tenham sentidos originais, previstos nos dicionários, o significado exato de cada termo, de cada frase, de cada parágrafo, somente se define quando nós confrontamos uma palavra com outra, uma unidade dentro do próprio texto. E é por esse mesmo princípio, por essa ideia, que uma frase, quando tirada do contexto original, ela pode assumir uma significação muito diferente daquela que foi atribuída pelo narrador, pelo enunciador do texto. E da mesma maneira, quando nós atribuímos significados ao texto como um todo, depende muito de apreender essas relações entre as passagens que o compõem, porque o contexto interno é isso. Outra parte muito importante que também nós precisamos comentar com vocês é o contexto externo. O contexto externo demanda o seu conhecimento de mundo, porque é a inter-relação com o universo cultural, é a conversa que você tem com aquilo que você conhece. E muitas vezes as pessoas não entendem os textos, elas não conseguem captar as ideias, justamente por isso. Porque na proposta apresentada às vezes, pelo produtor do texto, ele fez uma ligação com algo que às vezes você nunca ouviu falar. Por isso é que às vezes não faz sentido. Mas se você souber, o sentido vem. Engraçado é isso. Por isso é que nós chamamos do contexto externo. O contexto externo, então, ele faz essa ligação, vamos dizer, é como se fosse a ponte entre o mundo exterior e o contexto que ali
a história te apresenta. É muito interessante isso tudo, porque são ideias, questões pertinentes à filosofia. Às vezes, o autor quer influenciar o leitor com as suas ideologias, suas técnicas e ideias, e para isso nós precisamos aprender a ler as entrelinhas. Por isso é que é muito importante entendermos bem o que significa contexto externo. E para isso, nós vamos partir agora para uma leitura do texto da Clarice Lispector, que é o texto Os Desastres de Sofia. E aqui, nessa história do livro A Legião Estrangeira, ela diz o seguinte: qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro em cima do nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar e que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas até que ele dizia vermelho: cale-se ou expulso a senhora da sala. Ferida, triunfante, eu respondi em desafio: pode me mandar. Ele não mandava, senão estaria me obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser o objeto do ódio daquele homem que de certo modo eu amava. Não o amava como a mulher que eu seria um dia. Amava-o como uma criança que tenta desesperadamente proteger um adulto com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê em um homem forte, de ombros tão curtos. Agora, vamos comentar o texto. Vamos agora nessa parte da aula, após a leitura, resolver os exercícios, responder as questões. Vamos fazer isso agora para treinar o seu conhecimento. Na tela, você encontra as questões comigo. Vamos ler e tentar responder a elas. Qual é o significado que se pode dar a passara pesadamente a ensinar no curso primário? Quando nós lemos esse trechinho, foi aqui no início. Vamos dar uma olhada? Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. E a pergunta que vem é uma pergunta muito importante de ser feita, porque o que significa isso? Passara pesadamente a ensinar no curso primário. Veja o verbo passar no pretérito mais que perfeito, passara, que indica uma ação anterior a outra passada. Vamos ver o que é a resposta? Você tem essa noção? E a resposta vai ser a seguinte situação: ele passara a desempenhar o cargo de professor a contragosto e com sacrifício. Foi isso que nós queríamos te propor. Porque quando nós lemos as entrelinhas, passara, por que pesadamente? Esse pesadamente, esse adjunto adverbial aqui colocado, nos informa um sacrifício, um contragosto, e é a tal da frustração de se fazer aquilo que não gosta. Isso mesmo. Vamos a uma outra pergunta. Quais os elementos que no texto exemplificam o sentido de passei a me comportar mal? Onde nós podemos achar lá no texto, passei a me comportar mal? Quando ela começou aqui, passei a me comportar mal, bem ali no finzinho do segundo parágrafo, ela falava alto, mexia com os meninos, interrompia a lição, até que ele dizia vermelho: fique quieta, não é? Ou expulsa a senhora da sala. A questão diz o seguinte: quais são os elementos que no texto exemplificam o sentido de passei a me comportar mal? É fácil.
falava alto ali. Ela mexia com os meninos. É isso. Ela interrompia a aula. Essas são as questões do texto que nós chamamos do contexto interno. Dá para nós respondermos aqui muito facilmente esse tipo de pergunta, né? E agora, a terceira questão. O sentimento que o narrador, personagem, tem pelo professor é ambíguo ou não? Há um momento no texto em que ela diz que, olha ali, vamos ler aqui. Exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser o ódio, o objeto do ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Aqui ela afirma que o amava. Só que ela diz, não o amava como a mulher que eu seria um dia. Nós estamos, então, dizendo de um amor carnal. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto. Aqui nós temos uma outra versão para podermos explicar. E vamos explicar? Sim. Não há dúvida alguma que esse sentimento dela é ambíguo. Porque o narrador tem pelo professor ao mesmo tempo um ódio e um amor. E essa ambiguidade manifesta-se nítida quando ela disse que amava-o como uma criança. E não é aquele sentimento que ela queria dizer de amar carnalmente, mas havia aqui uma ambiguidade, uma dubiedade no sentimento dessa menina para com ele, porque esse amor é que fez com que ele, depois no final da história, que aqui não aparece, que ele se mudasse de opinião. Não é? E vamos ver uma outra versão. No segundo parágrafo, o narrador afirma que o professor tinha ombros contraídos. E essa característica, fora do contexto em que está inserida, pode sugerir várias interpretações, como, por exemplo, que o professor era velho, que era frágil fisicamente, que ele era corcunda e que era acovardado e submisso às pressões sociais. Bom, quer dizer, estamos falando de ombros contraídos. Fora do contexto, nós podemos dizer que isso tudo aqui tem sentido. Não é? Podemos sugerir até outras. Se você souber, deixa aí nos comentários para nós, faça isso. Mas a pergunta que eu te digo é o seguinte, levando em conta o contexto, apenas uma dessas possibilidades contém uma interpretação adequada? Indique qual que é. E, com outras passagens do texto, justifique sua escolha. Nós podemos comentar isso aqui facilmente. Confrontando a expressão ombros contraídos com outras características atribuídas ao professor, não podemos concluir que indique uma qualidade física. Ombros contraídos aqui não é uma qualidade física. Em outras passagens, disse que o professor era gordo, grande, era um homem forte. Isso também nos leva a entender que ombros contraídos faz referência a qualidades psíquicas ou morais de um homem acovardado, um homem forte, de ombros tão curvos como a autora disse lá. Um homem que era fisicamente forte, mas que se curvava diante das pressões sociais, porque ele ensinava sem prazer algum, e ele reprimia suas verdadeiras emoções. Ali, em uma parte do texto, ele dizia a sua controlada impaciência. Até quando ele explodia, ele não levava adiante suas ameaças para não obedecer a uma menina, e não sair do seu papel de superior. Isso ficou claro. Então, ombros contraídos não indica uma qualidade física, mas de maneira alguma, né? Ombros contraídos faz uma referência a qualidades psíquicas ou morais desse homem acovardado. É um homem acovardado dentro de uma sociedade, fazendo aquilo que ele não gosta, né? A maioria das pessoas se frustram. E esse aqui é um exemplo clássico disso. Agora essa nova pergunta. A pergunta número 5 diz o seguinte: explique a distinção entre cólera de quem ainda, veja o advérbio aqui presente, ainda não foi covarde, e cólera de quem não foi covarde. Tiramos o advérbio. Como você poderia me explicar isso? Vamos comentar juntos e ver uma resposta? Olha que interessante.
cólera de quem ainda não foi covarde, a presença desse advérbio ainda deixa a pressuposição de que você ainda vai vir a ser. É isso mesmo. Agora, sem o advérbio, é uma simples negação. Você não coloca pressuposição nenhuma. Por isso que a presença de certas palavras dentro do texto são muitíssimo importantes para nós lembrar. Por exemplo, cólera de quem ainda não foi covarde. E a beleza de um texto é a construção da sintaxe organizacional dessas frases, não é? Muito importante saber tudo isso e vamos para uma outra questão, terminarmos aqui o nosso encontro de hoje. Como você sabe, todo texto revela a famosa visão de mundo de quem o produziu. Nesse caso, pode-se dizer que ele foi produzido para mostrar o quê? O que esse texto nos mostrou? Letra A. Todo aluno nutre pelo professor um grande afeto e se irrita quando não é correspondido. Seria isso? Letra B. Todo professor se dedica à tarefa de ensinar com extremo cuidado e prazer. Letra C. O professor não tinha mais condições físicas para executar seu trabalho. Na letra D. Relação professor e aluno aqui é sempre tensa e contraditória. E, para terminarmos a letra E, as condições da vida prática e a necessidade de seguir regras e normas podem levar o homem a reprimir suas emoções. Bom, a única resposta mais plausível, com certeza, é a letra E. Isso mesmo. O que é aqui e o que nós podemos perceber? Que a vida, quando você faz algo de que não gosta, a frustração aparece. E o que você faz? Reprime essas emoções. E isso é o que aconteceu aqui com o professor, porque ele precisava seguir as regras da vida dele, mas e a vida emocional como ficou? E a resposta é muito bonita. As condições da vida prática e a necessidade de seguir regras e normas podem sim levar o homem a reprimir suas emoções. Um recado com a proposta de Clarice Lispector para pensarmos um pouquinho mais e aprendermos a interpretar alguns textos. Espero tê-lo ajudado e até o nosso próximo encontro, pessoal.